temos, como eu falei no começo do programa, o mês de abril é o mês de alusão, né, à conscientização do autismo. E, na verdade, o que assim surpreende muito, eu queria até que o doutor Léo falasse sobre isso, né? Por que que tem aumentado, né, tanto o número de casos de autismo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro? E quando eu falo sobre autismo, eu tenho certeza que eu estou chegando nesse momento em muitas casas aqui na cidade de Cajazeiras, aqui no sertão paraibano, visto que nós temos muitos casos de autismo, né? E até acho interessante que quando eu estive na APA, eu fui até corrigido, né? Porque eu me referi ao autista como uma criança, né? E a responsável pela APA, ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos falar pessoas com autismo, né? Porque o autismo não é só para criança. A criança pode ser autista, o adulto pode ser autista, né? Então, doutor Léo, aproveito a sua visita aqui no nosso programa, justamente nesse mês, para o senhor falar sobre isso, né? Por que que tem aumentado tanto, né, esses números de autismo no mundo inteiro? É verdade, isso é uma realidade que nós temos visto no dia a dia. O autismo ele não tem uma causa específica. Obviamente que 90% do peso para o desenvolvimento do autismo, dentro do seu espectro, né? Hoje nós falamos em espectro autista, ou TEA, transtorno do espectro autista, porque vai desde sintomas muito sutis, que confundem até com traços da personalidade, com uma espécie de timidez, um sujeito um pouco ensimesmado, até quadros mais graves, associados a síndromes genéticas associadas e a deficiência intelectual grave, transtorno invasivo grave do desenvolvimento. Mas 90% ele tem um peso genético, existem mais de 140 genes já descobertos que têm uma associação combinados 1 a 1 para o desenvolvimento do autismo, e o peso menor, mas também não menos importante, são os fatores ambientais, que incluem o uso de medicações durante a gravidez, exposição a agrotóxicos ou a defensivos agrícolas, né? Então, agrotóxicos que têm uma associação ao desenvolvimento do autismo, pais idosos. Então a gente tem assistido hoje as pessoas, diferentemente do passado, que dentro da 15 a 30 anos as mulheres já engravidavam. Hoje é muito comum as mulheres deixarem para engravidar já depois dos 35, depois dos 40 anos, porque vão dedicar a vida à formação, a um curso curso superior, né? Uma formação, uma pós-graduação, depois a concurso público, a se estabilizar profissionalmente, para aí sim pensar em constituir uma família. Então, as gravidezes hoje, em mulheres com mais de 40 anos, e pais, homens também acima de 60 anos, existe uma associação entre o desenvolvimento de autismo e os pais acima dessa idade, mulheres acima de 40, homens acima de 60. Então, no geral, são esses os fatores, além de poluição de uma forma geral, né? Mas, no fim das contas, o que fica como, acho que, consenso entre as pessoas que estudam isso e os profissionais de saúde mental é a questão do acesso ao diagnóstico, né? Então, no fim das contas, não é porque antes não se tinha autismo, antes não se tinha conhecimento da existência do autismo e também critérios para o diagnóstico, né? Acesso para um diagnóstico. Então, a criança muitas vezes era tratada como retardo mental, com termos, inclusive, presentes nos códigos internacionais de doença mais anteriores, CID-3, CID-4, que era imbecilidade, idiotia, que foram termos utilizados pejorativamente para usar contra alguém. Então, esses termos foram retirados. Depois passou a considerar como retardo mental leve, moderado, grave. Hoje a gente também não usa isso, porque esse termo, mais uma vez, vai sendo utilizado de forma pejorativa, agressiva. Então, a gente fala em deficiência intelectual. Então, o que se tinha antes era o não diagnóstico, né? O desconhecimento do que era o autismo, a pouca ou nenhuma
presença de clínicas ou instituições públicas e privadas com profissionais nas diversas áreas, neuropsicólogo, neuropediatra, psiquiatra, psicopedagogo, fonoaudiólogo, profissionais mesmo do ensino das escolas com uma formação já feita na parte pedagógica para identificar casos. O professor ajuda muito a identificar, às vezes os pais não percebem isso como um problema e a escola, muitas vezes, a chamar os pais, olha, presta atenção no seu filho, na sua filha, a gente observa comportamentos muito parecidos, muito característicos. Então, além da própria difusão de conhecimento. Esse mês é o mês da consciência, como você bem relatou no início, dia 2 de abril, dia específico, onde a gente trabalha essa questão da conscientização do autismo. Então, hoje se fala mais, as pessoas estão mais abertas, né? Os órgãos, obviamente que ainda faltando muito, em muitas cidades você ainda não tem centros de atenção psicossocial para criança, né? Instituições para trabalhar, que é um trabalho complexo e multidisciplinar, né? Onde apenas o médico não funciona. O médico vai funcionar para dar o diagnóstico, para eventualmente medicar quando precisa, nem todo caso precisa medicação, em boa parte dos casos não precisa. Normalmente o que a gente faz é esse elo de comunicação entre os profissionais. Mas o que o autista, seja criança ou adulto, precisa são intervenções psicoterápicas, né? Entra aí fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicomotricidade, psicopedagogo, né? Uma série de profissionais envolvidos para poder melhorar a performance, melhorar o comportamento, ajudar a pessoa a ter mais autonomia, a conseguir interagir melhor, a desenvolver vínculos afetivos, relações interpessoais melhores e aí conseguir ter um nível mínimo de independência, de autonomia, né, para poder conseguir ter uma vida plena. E a conscientização, de uma forma geral, para que as pessoas reconheçam o paciente, a pessoa, entenda os limites que essa pessoa também tem, porque no fim das contas o autismo é só uma neurodivergência, à exceção dos casos mais graves associados a crises convulsivas, a transtorno mesmo invasivo, onde a criança tem um comportamento agressivo ou extremamente comprometedor a ela e aos outros, onde precisa realmente de intervenção medicamentosa, uma série de intervenções mais sérias. Em boa parte dos casos, é apenas uma neurodivergência sem nenhuma necessidade de um tratamento ou até mesmo da identificação da condição como sendo uma doença, mas apenas uma condição. E aí, muitas vezes, a pessoa vem para o tratamento não porque ela precise, mas porque ela tem que se adequar à expectativa dos outros, quando os outros não sabem as suas limitações e a sua característica, e em conhecendo, respeitando seu limite, respeitando sua divergência, ela se sentiria tranquila, em paz, bem, e não precisaria de nenhum tratamento, né? É comum ver pessoas já adultas que não tinham diagnóstico de autismo, que descobriram que tinham autismo por esse acesso, pela questão dos critérios de inclusão que vão sendo revistos ao longo do tempo nas sociedades brasileira, americana, de psicologia e de psiquiatria, onde os critérios para poder considerar alguém como sendo autista ou não, eles vão se tornando menos exigentes e, consequentemente, mais pessoas vão entrando, né? Costumeiramente, a gente vê na TV que a atriz ou ator fulano de tal descobriu que tem um autismo ali leve, o que a gente chama de nível 1 de suporte, sem maiores comprometimentos, e que se identificou, né? Para alguns foi um alívio, porque ela sentia uma diferença, uma dificuldade de entender a subjetividade do ser humano do outro, e agora entendendo que é autismo, passando a ler, a compreender, a trocar experiência, não se sente tão isolada da sociedade. Doutor Léo,